E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai para mais um vídeo importante aqui do nosso canal, né? Um vídeo que eu precisei fazer bastante leituras, né? Acumular bastante material para falar sobre esse assunto. Ainda é pouco, ainda quero estudar muito mais, porque, como vocês vão ver no vídeo, envolve muitos assuntos diferentes, né? Desde política, economia, né? Então, quer dizer, se você não entende esse planejamento em andamento de uma nova ordem global, né, de uma nova ordem mundial, você não vai entender nada do que está acontecendo, né? Desde a arte, a cultura, né, a política, a economia, enfim, você não vai entender. Você vai achar que as ações são contraditórias e de fato parecem ser se você leva se você tenta interpretar a partir dos objetivos mencionados, dos objetivos que vêm a público, né? Mas por trás desses objetivos tem outros objetivos ocultos e o principal deles é essa implementação dessa nova ordem global, né? Que já foi profetizada há mais de 2000 anos, né? Eu sou cristão, sou católico, lia o livro de Apocalipse antigamente por curiosidade, sem entender geopolítica, sem entender economia, sem entender nada disso, e achava que aquilo não fazia sentido algum, não conseguia entender nada. Foi justamente quando eu fui estudar outros assuntos, entender o que está acontecendo, né, na filosofia, né, na ciência, que aí eu fui me dar conta do que o livro de Apocalipse queria dizer e ver que está acontecendo exatamente aquilo, assim, milimetricamente, né, como, né? Não que eu dei um olhar a partir do livro de Apocalipse, muito pelo contrário. A partir da política, a partir da ciência, a partir da economia, você vê, você acaba entendendo, né, as profecias bíblicas de uma maneira que se você for só olhar a Bíblia, você não vai conseguir entender. Né? Então, quer dizer, é impressionante como casam aquilo que foi dito há mais de 2000 anos atrás. Então, vou pedir para você seguir o canal, tá, pessoal? Então vamos lá. Esses aqui são alguns dos principais livros que eu utilizei, tá? Estados Unidos a Nova Ordem Mundial, Os Donos do Mundo, Fim dos Tempos, né? Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, o Anticristo, né? Eles falam de uma maneira geral da política, da economia e das sociedades secretas, né? O Fim dos Tempos fala do Apocalipse. Esse do Anticristo faz a relação dessas sociedades secretas, principalmente nos círculos mais concêntricos, né? Com o satanismo diretamente, né? Não assim, a gente às vezes conhece algumas pessoas, né, ouve falar, né, mas estou falando nos círculos mais assim lá em cima, quem manda no mundo, né, os grandes donos dos conglomerados, né, as grandes famílias dinásticas, né? E essas pessoas sabem o que estão acontecendo, né? As pessoas que estão por aqui muitas vezes participam, né, de algumas seitas, de alguma dessas sociedades, mas nem sabem o que está acontecendo, né? Essas informações não são passadas assim, né? E fora outros aqui também, né, que eu já até utilizei para outros vídeos, não quis colocar aí, mas também, né, outros livros aqui, Libido Dominante, Livro do Poder, né, Maquiavel Pedagogo, são o Admirável Novo Mundo, né, que já coloca isso de uma forma na literatura. Então, quer dizer, são vários materiais, tem os outros vídeos aí para você assistir também que ajudam a entender, tá? Então, eu vou até me alongar um pouquinho, tá? Mas é um assunto extremamente complexo que também não dá para eu fazer um vídeo de 10 minutos e explicar tudo isso, né, pessoal? Então, quem quer entender, e é uma coisa importante, às vezes precisa parar e sentar um pouquinho para assistir, porque, né, eu estou resumindo vários livros aqui, né? Você não sabe quantos meses ou até anos, talvez, que eu fiquei para acumular e organizar isso assim. Então, não vai separar 50 minutos, que seja, que vai atrapalhar alguém. Vale a pena, né, pessoal, assistir um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou falar basicamente sobre a questão do poder. Primeiramente, eu já fiz no vídeo do poder, vou dar um resumo, fazer o contexto histórico, onde começou essa brincadeira, pelo menos no meu olhar, e trazer alguns agentes históricos, né, esses principais grupos, e mostrar qual é o plano, qual é o tipo de governo, o que eles querem fazer, de fato. Então vamos começar explicando a questão do poder. Né? Você tem basicamente três tipos de poder, né? Que é a força militar, que você impõe, o poder econômico, que está relacionado geralmente a algum tipo de benefício, e o poder intelectual, né? Que está relacionado ao convencimento, às vezes é um poder que você não percebe. Né? A gente costuma dizer que a gente vive o pensamento, vive um mundo pensado por pessoas que já estão mortas, né? Por intelectuais, como por exemplo Kant, Hegel, Comte, foram pessoas que influenciam muito no mundo que a gente vive hoje. Uma parte das pessoas nem conhece, nem sabe quem é. É justamente por isso que faz uma influência absurda. Né? No longo prazo,
o poder intelectual é o que acaba fazendo maior diferença e é o que é mais difícil de você ter um controle, né? Não necessariamente ele exerce aquele objetivo, né? Enfim, mas é bem complexo, né? Esses são os principais tipos de poder, mas para exercer esse poder você precisa dos meios de ação, você precisa de alguma maneira, né? Basicamente a ciência, a educação, a tecnologia, né? A mídia que está associada à propaganda, à arte, à cultura, né? As leis também é um tipo de poder, né? Sem contar as armas propriamente dito, o dinheiro propriamente dito, né? São outras formas de você exercer esse poder. Você precisa ter esses meios de ação, você precisa ter essa posse, você precisa de ter uma maneira de fazer esse poder ser exercido, né? Que são os meios de ação. E geralmente esse poder, para ser exercido ao longo da história, ele precisa de um agente, né? Esse agente ele precisa perpetuar ao longo da história, porque um indivíduo sozinho normalmente ele morre e a tendência é a ação dele acabar não se perpetuando, né? A não ser que seja, por exemplo, um profeta. Normalmente a ação profética ela segue, mas ela segue às vezes com auxílio da religião, como eu vou mostrar aqui, né? Que são esses grupos que fazem essa ação se perpetuar, que são famílias ginásticas, né? A gente vê hoje muitos estudos que mostram, né, como algumas poucas famílias elas cedem líderes para diversos países, né? Muda o regime, sai da monarquia, vai para a república e continuam sendo os mesmos grupos, as mesmas pessoas, né? A gente que está aqui de fora, a gente tem uma impressão que mudou, não mudou nada, são as mesmas pessoas que estão no poder, né? Exercendo esse poder. As famílias acumulam muita influência, acumulam muitas riquezas, né? Muitas posses e elas conseguem, né, ter o poder. Essas famílias geralmente elas se acumulam, né, nas sociedades secretas como forma de concentrar esse poder e exercer uma força ainda maior, né, ou em partidos políticos. E as religiões também são agentes, né, na ação histórica. Os países nem tanto, né? A gente pensa às vezes, por exemplo, a gente pegar o maior império da história da humanidade, que é o Império Romano. Né? O Império Romano perseguiu os cristãos ali no início, tentou acabar com os cristãos, não conseguiu. No final das contas, o que aconteceu? Serviu para expandir o cristianismo ficou, né? A única coisa que sobra do Império Romano hoje é o cristianismo, né? Até o direito romano ele foi aperfeiçoado pelo cristianismo, né? Ele passou ali por um crivo da moral cristã. Então, quer dizer, muitas vezes os países eles estão sendo usados, né, por esses grupos, por essas ditaduras. Ou seja, você precisa de pessoas. Quem manda, quem tem o poder são pessoas, tá? Não é grupos assim. A gente até usa esses nomes como forma de dizer, né? Mas você tem que saber que não é necessariamente os grupos em si, são pessoas com objetivos, né? Normalmente em círculos mais fechados. E não quando se fala em Brasil, você não consegue juntar todo mundo do Brasil para fazer uma coisa, né? Você tem grupos que mandam e esses grupos determinam o que a maioria vai pensar, fazer, né? As leis, enfim, tudo mais. Outra coisa interessante do poder é que ele tem uma natureza de crescimento, né? Você tem, por exemplo, o crescimento da guerra, ou você está em guerra, ou pelo menos você tem um perigo de guerra, né? Então, a partir da guerra, você busca uma ordem, busca se proteger, né? Ao mesmo tempo, você também tem o crescimento dos meios de ação. Esses meios de ação, eles dão mais perigo à guerra, dão mais meio para o Estado se organizar, né, e se impor em cima da população. Então, ou seja, o poder ele tende a crescer, né, pessoal? O poder ele só cresce. Então, quer dizer, e outra coisa que contribui para o crescimento do poder é o seguinte: à medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, o poder vai se tornando mais complexo, a tecnologia, né, o perigo de guerra, se esse poder se enfraquece, o soberano, por exemplo, né, a política, ali, o poder concentrado nessas pessoas, nessas instituições, se esse poder diminui, você tende a gerar um caos. Né? Então, quer dizer, esse poder ele não pode diminuir. E quando diminui e gera o caos, tende a sobrepor um poder maior ainda, né? O poder do tirano, para organizar aquele caos, só um poder ainda maior. Então, quer dizer, o poder ele tem essa natureza de sempre crescer ao longo da história. Né? Uma coisa que eu vou até pontuar aqui, você pega lá as civilizações primitivas, onde o homem só tinha uma pedra lascada. O poder daquele homem para cima de outro homem era quase zero.
né? Se você pega hoje, né, um governante que tem seu domínio ali, sob sua ordem, o arsenal atômico, então quer dizer, esse cara pode mandar no mundo, né? As pessoas não têm muito o que fazer numa situação dessa, você é obrigado a aceitar, né? Então quer dizer, essa diferença, é esse tipo de poder que cresce, quando cresce os meios de ação, cresce a organização, cresce o Estado, né? Então esse poder, a tendência é só crescer, né? A gente prevê, né, como diz o livro de Apocalipse, a humanidade de fato ela tende a um apocalipse, né? Porque sem o controle divino, se você deixar pela condição humana, o apocalipse é quase que uma coisa assim, mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer, não tem muito como evitar não. Pelo menos se você levar essa teoria do poder às últimas consequências, né? Um ponto importante para mim de mudança, né, na história da humanidade e para mim essa formação desse poder global ele começa a partir da formação dos Estados modernos, onde você começa como esse poder vem crescendo, você tem um grande acúmulo de poder, né, na mão dos reis, da monarquia, da aristocracia, né? Oi, desculpa. E isso foi um momento chave ali, né? Você já tem desde ali do Gênesis, num vocabulário simbólico, essa disputa do homem querendo trazer para si, né, da serpente enganando um homem, e o homem trazendo para si a verdade, né, pessoal? Ali quando a serpente convence a Eva que ela vai ser como Deus, que ela vai enxergar a verdade, ou seja, né, ela já tenta ali já essa coisa da disputa entre o homem, Deus, a verdade, né, a serpente influenciando o homem, gerando essa intriga entre o homem e Deus, né, isso já está ali, já no Gênesis. Né? A gente sabe mais ou menos quanto tempo levou, mas em algum momento a gente chega ali já no século VI a.C., né? Você já tem Pitágoras, você já tem uma série de grandes intelectuais que começam uma busca da verdade mais assim organizada, vamos dizer assim, que culmina em Sócrates. A gente coloca Sócrates como o homem que iniciou a ciência, e você já tem ali, claro, uma busca da verdade, né? E de Sócrates até São Tomás de Aquino, passando por Platão, por Aristóteles, Santo Agostinho, né, chegando em São Tomás, você tem ali também os céticos, os epicuristas, os pirrônicos, que tentam relativizar a verdade, mas esses homens eles tiveram uma influência menor, a gente pode se dizer assim. Sempre teve essa disputa, né? Essa disputa do Éden, ela sempre teve, né, entre a verdade e aqueles que querem desfazer da verdade, vamos dizer assim. Mas eu acho que até São Tomás, que até essa forma, e aí um pouquinho depois, até essa formação do Estado moderno, a verdade foi numa ascendente, né? Pelo menos na minha humilde visão. Tá? Eu até quero escrever um livro explicando um pouco melhor isso. Quem sabe um dia, né? Já comecei já a rabiscar, vamos ver se um dia sai. Mas para mim, principalmente a partir dessa era das revoluções, né, que é essa formação do Estado moderno, essas revoluções se dá muito também pelo esse acúmulo de poder, né, no Estado, começa na figura do Estado, na figura do rei, né, nas pessoas que controlam o Estado, eu falo Estado modo de dizer. Mas ali você já tem uma revolução científica, você tem a revolução protestante que já quebra, né, o poderio da igreja, né, então você quer buscar uma legitimação para esse novo poder grande que se acumula na mão dos reis, da aristocracia. Né? Então você busca uma nova legitimação. Para mim, aí também é ponto-chave, né, do surgimento da mentalidade revolucionária, de revolucionar tudo. Né? Você já tem ali, por exemplo, surge ali em Descartes, né, a não confiança assim, no sentido, no conhecimento, né, diferentemente de Aristóteles, que buscava nos sábios, naquilo que ele sabia, novos conhecimentos. Descartes já despreza, né, ele fala que vai duvidar de tudo, né. Aí você tem logo em seguida, um pouco depois, mas Kant, já para ele já tudo são fenômenos. Então, quer dizer, para mim, esse ponto dessa revolução científica foi chave para você quebrar uma busca da verdade para cada vez mais, se você for acompanhar a história da filosofia, a história da ciência, cada vez menos a verdade tem credibilidade. A verdade vai tendendo a ser cada vez mais relativizada, até a gente chegar mesmo no desconstrucionismo, no relativismo, né, na teoria crítica, agora no pós-verdade, que a gente, teoricamente, né, algumas pessoas acham que a gente vive pós-verdade.
Então, quer dizer, a verdade vai perdendo credibilidade. Por quê? Porque, em paralelo a isso, o poder vai crescendo. Né? As pessoas que estão no comando têm cada vez mais poder. Então, para essas pessoas, quanto mais relativo à verdade, melhor. Se eu tenho poder, né, eu vou relativizar a verdade. Por quê? Porque aí o poder é todo meu. Né? Porque o rei antes, ele era obrigado a aceitar a lei divina. Ele estava abaixo. Né? Você tinha uma verdade divina e o rei estava abaixo. Então, com esse acúmulo do poder, o objetivo foi o quê? Desarticular essa verdade, né? Descredibilizar, deslegitimar essa verdade e o poder do homem, né? Dos reis, dos governantes, enfim, superar. E eles aí, a partir daí, eles buscam. E aí você começa com essa mentalidade revolucionária, inverter tudo, né? Inverter a ordem, inverter a moral. Quer dizer, você quebra aquela verdade antiga e você dá uma legitimação absoluta, né? Isso ao longo dos séculos, né? Foi se construindo, né? Por exemplo, até chegar no super-homem do Nietzsche, né? Que a gente pode entender até como Hitler, que achou que a verdade era ele, né? Ele que segurava tudo, ele era o homem da nação, ele que ia dizer o que é o certo e o que é errado, e hoje a gente vê isso se propagando, né? Cada vez mais. Essa criação da nova ordem também está associado a isso, né? Homens que acham, né, que são iluminados e que vão decidir o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Tá? Isso foi um processo longo ao longo dos séculos. Isso que é o mais interessante, né? Como esse processo se construiu, quem planejou isso, né? As coisas são tão assim organizadas que você vê que tem alguma força, né? Alguma força oculta por trás disso, né? Porque principalmente se você for estudar a filosofia, né, o pensamento, as coisas vão vagarosamente saindo dos eixos, né? E aí você tem já a formação das sociedades secretas, de uma maneira. A gente fala muito dos Illuminati ali antes da Revolução Francesa, mas tem gente que já fala antes, já tem os Rosa Cruz também, né? Que já participou o John Dee, o Bacon, Newton, Locke. Descartes teve, parece, algum envolvimento, não se tem tanta certeza, mas você já tem ali vários homens da suposta revolução científica já preparando, né, já dizendo de uma maneira mais clara esse crescimento do poder, esse domínio da natureza, né? E o que na verdade aumentou foi esse poder do homem sobre o homem, né? De alguma maneira isso já parece estar eu associo muito com esse período de revolução científica, né? Justamente por essa busca desenfreada desse poder, né? Que eles já declaravam, né? O Bacon falava, né? De homem deuses. O John Dee já falava de uma nova ordem mundial que supostamente os anjos mostrariam como ele ia levar essa nova ordem mundial, né? Então, para mim, ali já começa já essa faísca, né, dessa organização de você inverter a lógica da sociedade e criar uma nova ordem realmente de controle global, né? É lógico que eu estou resumindo, né? Esse período é um período muito complexo, né? Estou resumindo aqui vários séculos, mas só para vocês entenderem de onde parte, né, essas ideias. Já parte lá desde Adão e Eva, né, e percorre. A Revolução Científica também foi um marco onde elas ganham força. A partir dali elas só vão crescer, como acontece com o poder ao longo da história. Né? E aí a gente já tem hoje muito essa mentalidade positivista, né? A ciência é quase que uma religião, o próprio Comte já propunha isso, né? Na segunda fase do positivismo, da ciência ser uma religião. Né? Então aí a gente vê ele pensar muito na sociedade, você não pensa jamais no indivíduo, é tudo em prol da sociedade, o marxismo também pensa assim, quer dizer, as duas fontes supostamente antagônicas, elas vão levar para o mesmo fim, né? Isso tem muito a ver simbolicamente com a língua bifurcada da serpente, né? Você vê às vezes que você tem duas opções, mas as duas opções vão levar para o mesmo fim, né? Hoje, basicamente, todas as ideologias elas tendem a levar para essa nova ordem mundial, para esse crescimento do poder, e todas são contra o cristianismo, que são a única conjunto de conhecimento que leva para você valorizar a individualidade, né, o livre-arbítrio, e por isso que todas se unificam contra o cristianismo. Né? É aquilo que eu falei do crescimento do poder, que vai da pedra lascada à bomba atômica. Nas últimas décadas, né, no último século, o poder do cartão midiático
é cada vez mais importante, né, para controlar o imaginário das pessoas, para controlar o que as pessoas pensam, para controlar a informação que as pessoas têm acesso. Desculpa aí, pessoal, porque falando rápido aqui acaba... né, então vamos lá. Então você acaba tendo uma proliferação, né, dessas pseudo-filosofias. A partir desse período você vai descredibilizando a verdade, né, você vai desenvolvendo os interesses acima de fato da busca pela verdade, e aí você, né, a filosofia ela explode para diversas seitas malucas aí, né? E principalmente para a politização da filosofia, você passa a ter dividido, né, em pensamentos coletivos, e cada filósofo eles se agrupam, né, e defendem pensamentos coletivos, em vez o contrário do que propunha Sócrates, né, que era libertar o homem do meio, do homem ser o ser pensante individual. Não, a filosofia moderna é cada vez mais coletiva, né, que se pauta cada vez mais no consenso, né, essa noção de consenso científico que não existe, que é completamente absurdo, não pode existir, né? Antes, como lá com Sócrates, Platão, Aristóteles, a intenção era sempre a formação do homem, para um homem pensante, capaz, conseguir ter discernimento de tomar suas decisões. Isso inverte, você não pensa mais na formação do homem, né, principalmente a partir da separação entre as disciplinas, né, que tem sua importância, mas acabou enfraquecendo muito o homem, o intelectual, e em prol da doutrina, né? Hoje importa muito mais a doutrina. Todo pensador ele quer formar uma doutrina e não novos filósofos, novos pensadores. Não é isso. A doutrina passa a ter muito mais importância que, de fato, né, o ser pensante ali por trás, para tomar as decisões. Não, a doutrina ela já toma as decisões por você, e você vai continuar ali alimentando essa doutrina e fortalecendo uma doutrina, que é justamente o contrário, né? A ciência surgiu só com Sócrates lá para fazer o contrário. Então, o conhecimento que libertava, que fazia você pensar, por mais que o meio todo fosse contra, você estava ali com a sua na busca pela verdade, né? Agora não, agora o meio ele aprisiona nessa doutrina e você é obrigado a ver o mundo a partir daquela doutrina. É justamente o contrário, né? Em busca muito desse bem geral, né? Contra as liberdades individuais, não é mais o homem livre, você tem que pensar no bem de todo, né? Mas no final das contas, a grande sacada é quem vai definir qual é o bem geral. O bem geral para mim é um, o bem geral para você é outro, né? Então quer dizer, antes você pensava nesse indivíduo com liberdade para decidir o próprio bem individual, agora não, agora vai vir a ciência aí, ela vai determinar o que é o bem geral para todo mundo, então fique em casa porque vai ser melhor para você. Quem disse? Enfim, ninguém sabe no final das contas quem é que está tomando essa decisão, mas tem gente por trás aí que controla a mídia e controla inclusive as organizações globais e está dizendo para você o que é melhor ou não, né? E isso dá um poder absoluto, né, na mão de muito poucos, né? Então a gente tem, somente agora o professor Lavo de Carvalho, né, ele traz três principais planos de ordem, né? Não tem só um grupo querendo controlar, né? São vários grupos, ele coloca três principais que de fato têm força para um dia conseguir, pelo menos no panorama de hoje, né? Ora eles estão em aliança, ora eles estão em guerra, o que confunde o panorama e que faz dar um ar de teoria da conspiração, porque ora eles estão em aliança, ora não. Às vezes no globo mesmo, em alguns locais, em algumas pautas, foi interessante, eles estão em aliança, em outros estão em guerra, né? Que é o russo-chinês, né, que vem do antigo comunismo, né, o que hoje já perdeu muita força, apesar de ainda nas pessoas em gerais ainda gerar aquela coisa, aquele imaginário, mas assim, nas pessoas que estão no comando mesmo, elas já sabem que isso que é um quadrado redondo, que é absolutamente impossível, não tem como. Então, quer dizer, até usam aquilo ali de enfeite, mas é óbvio que todo mundo sabe que é impossível e que não tem como aquilo não dar certo de jeito nenhum, né? Mas mantém aquelas mesmas pessoas com novas ideias, né? Com um controle cada vez maior, né? Com planos de dominar o globo. Você tem os metacapitalistas, né? Que são aqueles grandes grupos, né? Que tem
o controle das grandes multinacionais, que são cada vez mais concentradas na mão de poucas pessoas, né? Principalmente com essa história de confinamento aí que você teve de média e pequena empresa quebrando, e aí esses conglomerados eles aproveitam, né, para crescer para cima dessas no mercado, né, e fazer cada vez mais os monopólios. E você tem o grupo do Califado Islã, né, que eles têm por essência essa busca, né, de unificar o globo, que é o poder mais religioso. Então você tem um poder mais do capital, do grande capital, e um poder mais político. Né? São três tipos de poder. O Califado Islâmico é o que eu menos conheço, que eu menos estudo, até porque ele, no momento, aparentemente ele está um pouco... não tem um poder tão grande como já teve, apesar de que eles, por baixo dos panos, vêm conseguindo um crescimento na Europa, né? Então não pode ser desprezado. Mas, basicamente, o plano que está mais, assim, efervescente é o dos metacapitalistas, né? Até porque eles, hoje, a gente, algumas coisas a gente não consegue entender, né? Por que algumas ONGs, hoje, elas favorecem os grandes capitalistas e por que esses capitalistas hoje, né? Como o George Soros, o Rockefeller, eles patrocinam essas ONGs, essas ideologias, esses artistas, esses grupos políticos de esquerda. Teoricamente, né, eles estariam brigando, mas é aquilo que eu falo. Aparentemente, né, estariam em disputas, mas hoje esses grupos, em muitos momentos, eles estão, né, estão juntos. Né? Então, esses globalistas, né, quando eu falo globalistas, eu estou falando dessas famílias dinásticas associadas ao grande capital, elas patrocinam, né, alguns grupos de esquerda, justamente porque quando esses grupos de esquerda, né, eles destroem a família, destroem a religião, destroem a moral, destroem todo o resto, a única coisa que sobra é o capital. Então os grandes capitalistas já perceberam que todo esse movimento da esquerda, todo esse movimento comunista só fez crescer o poder do capital. Eu até acredito que, no fundo, isso já foi criado com esse objetivo. Né? Eu acredito que as pessoas que financiavam desde o início essas ideias comunistas, elas já sabiam que isso não ia dar em nada, né? Eles iam nadar, morrer na praia, iam destruir a família, destruir a religião, destruir tudo o resto, só ia sobrar o capital, e eles mesmo não iam ficar com nada, e o capitalismo ia ficar cada vez mais forte. Né? E pelo menos para esses grupos, iam concentrar mais poder na mão desses grupos, iam destruir as hegemonias nacionais, né? A soberania nacional nesse país, e foi o que aconteceu, e acumula, e só foi acumulando. Eu acho que desde o início já foi planejado, né? Lógico que em algum momento ali, o olho desses grupos, né, de um Lenin, de um Stalin, pode crescer, ele achar que vai controlar alguma coisa, mas no fundo, eles dependiam muito, né? Você, desde o início, já tem indícios hoje que o próprio projeto do Lenin, do Stalin, já era patrocinado, assim como o chinês é patrocinado pelos grandes capitalistas. E da mesma maneira que eles botam dinheiro e o negócio cresce, eles tiram também e o negócio cai. Né? Então vai chegar a hora eles tirarem o dinheiro lá da China, que o negócio vai cair, cai rápido. E aí gera um caos, é justamente isso que eles querem, porque sempre a partir do caos gera uma ordem. Né? Você vê na Revolução Francesa, gerou aquele caos todo, surgiu Napoleão com poder absoluto. Na Alemanha também, pré-nazista, tinha um caos absurdo, aquela crise financeira, crise moral, surgiu o nazismo. Na Rússia também, guerra lá, Primeira Guerra Mundial, um caos danado, miséria, fome, né? Surge ali, né, o comunismo e um poder absoluto. Então, uma das tendências é eles alimentam, uma coisa que a gente às vezes não consegue entender, eles alimentam esse caos, porque do caos tende a crescer um poder soberano. É justamente isso que eles querem. E é justamente o que o livro de Apocalipse fala. A gente já viu algumas vezes na história acontecendo, recente, e é justamente isso que o livro de Apocalipse fala. Vai ter um caos absoluto, e o anticristo ele surge como o grande governante. Então, o plano dos metacapitalistas, se a gente analisa, é justamente esse. Alimentar um caos, né? Por exemplo, esse caos agora com o confinamento, com toda essa situação que teve, né? Só gerou caos financeiro, caos psicológico, muita gente quebrando. Isso para eles é bom. Eles acumulam poder, acumulam dinheiro, né? Porque os pequenos quebram, os grandes nunca quebram, gente. Né? Se tá ruim para
os grandes é difícil ficar ruim a situação. Eles preveem, eles criam muitas vezes a situação e tiram proveito para comprar, né, comprar toda a concorrência nesse momento e só acumulam poder. Então, a formação dessa elite, né? Muita gente fala, lá dos pitagóricos, né? Já tinha uma seita, já tinha uma coisa ali da religião com ciência, com misticismo, né? Muitas pessoas falam também do rei Salomão, que isso começou lá, dos templários, né? Enfim. Mas isso aí é um pouco de mística, né? Não tem como a gente saber, a gente não tem essas informações, eu pelo menos não tenho, né? Mas a gente consegue fazer uma linha histórica já ali pré-Revolução Francesa, com os Illuminatis, a maçonaria, né? Houve meio que uma integração entre os Illuminatis e a maçonaria, e da maçonaria surge uma elite, né, que é o Clube Bilderberg, né, entre diversas outras, tá, pessoal? São várias dessas sociedades secretas, né, mas parece que o Clube Bilderberg é o que concentra de fato os mais poderosos, é o que tem mais influência. Mas até entre eles mesmos, eles geram muita desformação, muita informação trocada para a gente não conseguir compreender, para a gente achar que é uma bagunça danada, é um monte de sociedade, então não tem ninguém mandando, é tudo bagunça. Mas na verdade isso é até informação gerada de propósito. Mas eu acho que o nome pouco importa, né? O que a gente consegue perceber claramente que tem essa força, esses grupos, né, essas famílias que estão no poder, que estão influenciando, que patrocinam a ciência, que patrocinam a política, e não é à toa, ninguém bota o seu dinheiro nessas coisas, né, sem interesse, principalmente esses grupos, né, principalmente grupos anticristãos, né, desde o início, né, desde a Revolução Científica, uma coisa sempre foi assim uniforme, muita coisa muda, mas a única coisa que é uniforme é o anticristianismo, né? O pessoal fala que a igreja é contra a ciência, isso é a coisa mais absurda que tem. A igreja criou a ciência, não haveria ciência se não fosse a igreja. Agora, a ciência sempre foi contra a igreja, de todas as maneiras possíveis, né? Pelo menos assim, né? A ciência como a gente conhece hoje, lógico que nem sempre, mas muitas pessoas começaram a financiar a ciência para colocar ela contra a religião, né? E a gente vê essa linha dessas pessoas, né? Se é o Bilderberg mesmo, se surge outro, se muda de nome daqui a pouco, não importa. Importa que tem esses grupos, né? Que são conglomerados de bancos, né? Petroleiras, indústrias armamentícias, farmacêuticas. Não são tantos donos assim como a gente imagina, tá? Ele se divide em algumas famílias, tem a maior parte das ações, assim, de boa parte desses grupos, se concentra ali num grupo principal, né? Geralmente alta cúpula de políticos, militares, intelectuais e jornalistas, né? E se comandam em círculos concêntricos, né? Aquilo que eu falei, não vai achando que é todo mundo que faz parte né, de um grupo, de uma sociedade dessas que está no comando. Não, a maior parte das pessoas não sabem nem o que está acontecendo. É um círculo bem fechado mesmo. À medida que você vai subindo nessas sociedades, isso já é desde do Illuminati, que já é assim, você é obrigado a fazer pactos, né, segredos, algumas ações até criminosas, de maneira com que você vai à medida que você vai subindo, você vai ficando na mão dessas pessoas, né? Você deixa segredos, você deixa assim, você passa informação demais, a ponto de que à medida que você vai subindo, você não pode mais sair, né? E aí que essas pessoas, aí sim você começa a ser informado, porque ali você já não pode mais se livrar, né? Uma coisa que você vai crescendo, vai ganhando dinheiro também, enfim, né? Aquilo vai te prendendo até o ponto que você não pode mais sair, né? E isso já lá na cúpula, né? A gente tá falando de ninguém nem provavelmente nem da América do Sul, né? Geralmente falando da alta cúpula dos Estados Unidos, Europa ali, algumas poucas famílias bem longínquas, né? E algumas indícios que a gente vê, Diego, você está viajando, não tem nada disso. Não à toa tem símbolos, né, dessas sociedades, do Illuminati, da maçonaria, na nota do dólar, desde o início. Eu não sou grande especialista nesses símbolos, não sei muito bem o que significa, da história e tudo mais, mas sei que tem, né, os donos do mundo explicam um pouco isso, o livro do Anticristo também explica um pouco isso, tem até o livro do Anticristo já tem o símbolo já na capa, né? Então, quer dizer, se fosse bobeira, né, já não tá, você vê que é um negócio secreto entre aspas, não é tão secreto assim, né? Porque os símbolos ficam aí para quem quiser ver. Só que a maior parte das pessoas desconhece e não percebe. Então, um dos principais objetivos é a quebra das supremacias nacionais.
né? Porque no capitalismo é o seguinte, ou você vai ter o capitalismo ele precisa de uma moral, né? Se você vê o livro do Adam Smith, né, dos princípios morais, o capitalismo ele depende daquilo, depende da moral, depende de pessoas justas. O capitalismo depende muito da confiança. Se você quebra essa confiança, você precisa de uma força muito grande para gerar esse controle. Por isso eles estão sempre querendo destruir a moral, perverter a moral. Se uma coisa é bom, eles vão falar que o bom é o contrário daquilo. Se uma coisa é bonita, eles vão falar que o bonito é o contrário. Se uma coisa é justa, eles vão falar que o justo é o contrário. Eles estão sempre quebrando a moral. Para quê? Para gerar um caos e eles precisarem controlar tudo a partir desse caos, né? Então você tem um endividamento também progressivo, né, desses países. Você vê que nos últimos décadas, aí, né, principalmente a partir da criação do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, esses países eles vão se endividando tanto a partir do momento que eles perdem a hegemonia. Num país, por exemplo, como o Brasil, não tem hegemonia de nada. Assim, a gente depende muito do dinheiro desses grandes grupos, né, que tem o controle desse capital. E eles falam assim, vou te emprestar, mas faz essa alteração aqui na educação, vou te emprestar, mas faz essa alteração aqui na saúde. E assim, o país ele não tem mais a supremacia, né? A supremacia fica na mão dessas agências. Além dos agentes infiltrados que estão no governo dos países, que não são poucos, né? Quando você vê alguns presidentes assumindo completamente incapazes, assim, não sabe nem fazer conta. Com certeza não é ele que está no comando, ele está ali só tapando buraco, é só uma bucha, né? E tem alguém por trás ali que está financiando ele, que está dizendo o que ele tem que fazer. Isso é muito óbvio. A propagação do caos, como eu falei, né? A gente vê a educação, como é que está hoje em dia, até a música, a arte, enfim. Perigos globais também, nesse negócio de vírus e de aquecimento global, o mundo vai acabar, isso tudo também gera um medo, gera uma insegurança, e aí eles falam, precisa de uma nova ordem, precisa de alguém para controlar tudo isso, né? Isso tudo também faz parte do plano, e, ao mesmo tempo, a ascensão dessas instituições internacionais nessa crise da saúde, como a OMS passou por cima da Constituição do Brasil, né? Pegaram, rasgaram, jogaram fora. Os caras estão lá, não sei aonde, e decidem se você vai sair ou não de casa, se você vai para trabalhar ou não, se você pode cumprimentar alguém, se você pode namorar. Então, quer dizer, isso aí é daí para pior, tá, pessoal? É daí para pior. Essas instituições vão ter cada vez mais força, as soberanias nacionais vão perder força, você vai perder cada vez mais sua liberdade, seus direitos, né? Eles vão determinar o que você pode. Hoje você não pode sair de casa. O Estado permite você sair de casa em alguns momentos, né? Você sai se o Estado permitir. Então, quer dizer, isso não é mais um direito. O Estado não é inadmissível o Estado ter esse poder absoluto sobre as pessoas. Né? Não é nem o Estado. Está falando de instituições internacionais. Ninguém nem sabe quem está no comando, né? Que provavelmente também não é quem está no comando oficial que está comandando alguma coisa. Né? Isso é muito claro. Né? Você não tem um cara lá. Dizem, né? Por exemplo, se a gente for fazer um estudo mais a fundo dessas instituições, as pessoas que estão na presidência não têm condição, né, de tomar essas decisões tão importantes que vão afetar toda a economia mundial. Com certeza tem alguém ali por trás, né, dando as cartadas, e é aquilo que eu falei, quanto mais crise, quanto mais quebra, para esses grandes grupos, melhor, mais poder, mais supremacia eles ganham. Né? E aquilo que o Nietzsche disse também, disse muita bobagem, mas disse algumas coisas interessantes. Né? Não se vence o que não substitui. Então, ao mesmo tempo, eles vão destruindo, pervertendo a moral e vão implementando uma nova moral. Por isso essas agendas, né? Que eu não preciso nem falar aqui, né? Que mais está associada à instituição da família, o aborto, enfim, eles querem trazer uma nova moral universal, uma nova religião universal, né? O ecumenismo, uma religião que não vai ter ligação com a transcendência, vai ser uma moral que eles definem, que eles querem, né? Enfim, eles vão pervertendo tudo isso para controlar. Olha o tamanho da encrenca que a gente está se metendo, né, pessoal? Quem não acompanha acha que é tudo por acaso, mas não, né? E o laboratório chinês, né? A China acaba que é um laboratório, né, para esse modelo de governo. O que se faz hoje na China é um experimento do que se vai fazer no globo, no grande globo, né? Que é um governo centralizado. O mesmo grupo controla a economia, controla o exército, controla a política, controla as leis. Partido único, criminalização da oposição, tá? Vai ser assim, só que a nível global. Essa é a ideia, pelo menos. Se vai concretizar ou não,
um governo socialista, mas uma economia capitalista, né, que lembra um pouco como era o fascismo, o nazismo. O Big Brother, né, que é esse controle de câmeras, né, como botei aqui na figura, qualquer lugar que você vai, as câmeras sabem quem você é, o que você está fazendo, o que você pode não, que é a questão do crédito social lá, você pode fazer ou não, qualquer coisinha você perde ponto, ganha ponto, e tem permissões ou não para fazer, é o controle absoluto mesmo, tá, pessoal? Controle da mídia, né, e das informações que chegam, então quer dizer, você vai gostar ou não de alguém, ou de um partido, ou de uma personalidade, dependendo das informações que chegam dela para você, né? Então, quer dizer, a gente já vive um pouco isso no exemplo que eu falei, né? Que a gente acha, as pessoas sempre acham, a igreja é contra a religião. Pô, muito pelo contrário, a igreja católica ela fundou todas as bases da ciência. Mas como a informação que chega para a gente é sempre controlada, a gente acha que a igreja é contra a religião, que a igreja é contra a ciência, né? Justamente o contrário. Né? Isso é um completo absurdo você falar que a igreja católica foi contra a ciência. Mas, por esse controle de informação, a maior parte das pessoas pensam isso. E lá é muito pior, né? E vai ser muito pior, a tendência a ser muito pior. O condicionamento hoje social e mental, né? A gente já tem ferramentas hoje de controlar o que as pessoas pensam, né? Através de proibições de palavras, mudanças no idioma, na educação, né? Aquilo que eu falei do ecumenismo, da religião, cortar as raízes, tentar cortar as raízes com a transcendência, lógico que eles não vão conseguir, mas vão tentar na medida do possível, o controle da arte, né, do imaginário, enfim, é um controle quase que absoluto, né? É o que a gente chama de um escraviza, de um escravo sofisticado, né? Aquele escravo que gosta de ser escravo, né? Ele nem sabe que é um escravo, ele acha que tem autonomia, não tem autonomia nenhuma, né? Nem no que ele está pensando, né? É uma coisa realmente assim, muito obscura, né? Muita gente dá até medo pensar uma coisa dessa, né? Mas melhor saber do que não saber, né? Do que está acontecendo. Outra forma de controle é a hiperlegalização, né? As leis só vão se multiplicando, só vão crescendo, daqui a pouco tudo que você vai fazer é lei. É lei ou é a ciência que vai determinar, né? Quantos copos de água você bebe, quantas frutas você come, quantos ovos você come naquele dia, se você pode sair, quanto você tem que caminhar, enfim, é um controle tanto legal quanto científico cada vez maior, daqui a pouco você não toma decisão nenhuma, né? Então a gente tem a influência oculta, né, na história. Nem botei o efeitinho aí, né? Então a gente percebe que esse plano, eu tô sendo bem superficial nesse vídeo, tá? Esse plano é minuciosamente arquitetado ao longo dos séculos. Você vê que não é uma coisa sobre-humana, uma força oculta que está por trás disso. Isso não se dá por acaso. Você vê como cada vez mais uma valorização do materialismo e o fim da percepção da transcendência da alma. Você vê que as pessoas valorizam demais a vida, o momento, né? O momento. Esquecem completamente que isso aqui é só um teste, só uma fase. Né? Assiste meu vídeo aí sobre o sentido da vida para você entender isso. Se a vida é uma caixa de bombom, isso aqui é só a caixa. O bombom vem depois. As pessoas estão se preocupando com a caixa, estão jogando o bombom fora para ficar com a caixa. É justamente o contrário. Você ganha uma caixa de bombom, você joga a caixa fora e você fica com o bombom. Né? Então você tem que se preocupar com o que vem, não com agora. Mas eles estão apagando esse lado da história. Não é que as pessoas deixam de acreditar em Deus. Elas nem lembram. Elas nem imaginam mais. Elas não conseguem imaginar Deus. É mais ou menos isso. Em nenhum momento a humanidade deixou de acreditar em Deus. Que é o que o Apocalipse fala da apostasia. As pessoas não conseguem intelectualmente pensar Deus. Né? Elas estão assim, meio que burras, ignorantes mesmo, com um imaginário tão pervertido que elas não imaginam, não conseguem imaginar mais. Né? O predomínio do pensamento coletivo e a perda do livre-arbítrio, tudo é coletivo agora, tudo é pro bem, para todo mundo, fica em casa e acabou e não sei o quê, e você perde a sua decisão. Lógico que esse é um exemplo grosseiro, mas isso cada vez mais vai entrando nas decisões mais particulares da vida. E você tem aí cada vez mais essas sociedades secretas, esses grupos tomando o controle, né? Grupos que tem por trás cultos satânicos. Isso, para esse aspecto, o livro do Anticristo, que eu coloquei lá, é o mais revelador. Né? Era o último elo que faltava na minha teoria. Eu sabia, quem começa a estudar o assunto percebe isso de cara, fala, isso não é normal. Nenhum ser humano consegue pensar uma coisa dessa. Né? Nenhum ser humano consegue ser tão ruim. Né? Quem começa a estudar esse assunto
já percebe logo isso, né? Fora as profecias bíblicas. Mas esse livro ele complementa, trazendo nomes, mostrando tudo, enfim. Eu não me aprendi aqui a nomes, porque para mim isso pouco importa. Até porque tem muita desinformação no meio, informação errada, eles soltam informação errada de propósito. Então não importa a questão de nome, importa o que está acontecendo. A gente consegue entender a forma do que está acontecendo, mesmo sem saber quem é, nominalmente. Né? E tudo isso visa gerar uma turbulência mundial e vai surgir o pacificador, que a gente sabe quem é, né? Isso já está profetizado que vai ser o anticristo num primeiro momento, né? Mas a gente, para tranquilizar vocês agora, pessoal, isso é uma briga perdida para eles. A gente sabe, no fundo, quem vai se reerguer, né? E quem vai se levantar para o juízo final, né? Eu costumo dizer o seguinte, a minha tranquilidade nisso é que vai ter o juízo final e assim, essas pessoas vão ser julgadas, né? Então, assim, não que eu queira me vingar, não, nada disso, enfim. É só que isso nos deixa mais tranquilo, que a gente vai ter toda uma eternidade depois disso aqui para ficar tranquilo, né? Então, não precisamos nos preocupar. Isso está tudo sob controle. Deus fala que aqueles que estão com ele não vão passar sufoco. Apesar disso, eu acho que os perigos físicos da história já passaram, né? Que é o momento da Idade Média. Hoje é uma questão muito mais psicológica. Né? Hoje as pessoas ficaram presas dentro de casa com o salário do governo. É ruim, mas assim, comparar com os perigos da Idade Média, da Antiguidade, né? Que as pessoas de fato iam para a guerra, ou há pouco tempo agora, na Primeira Guerra Mundial, que as pessoas passavam anos nas trincheiras, né? Então, quer dizer, eu acho que é um perigo muito psicológico. Se você tiver sua fé, estiver bem com Deus, você vai passar por isso numa boa, tá? Então, essa é a sugestão que eu dou. Aqui eu coloco, por exemplo, a música do John Lennon, né? Porque as pessoas, você tá maluco, isso é tudo da sua cabeça, né? Então ela já dá várias deixas, né? Uma música tão bonitinha, né? Que todo mundo acha tão linda, né? Aí ela já começa, imagine que não existe paraíso. Ela já começa cortando a transcendência, né? Nenhum inferno entre nós. Então, quer dizer, se não tem paraíso, não tem inferno, faça o que você quiser, usar drogas, faça sexo à vontade. Então, quer dizer, vive o presente, né? Olha as mensagens. Numa música supostamente linda, né? Se você pergunta para as pessoas. Imagina que não há países, né? Ó, deixa aí para a nova ordem. Nada por que matar ou morrer. Nenhuma religião. A religião, essas pessoas, a mídia coloca como se a religião fosse o grande mal da humanidade, né? Então, quer dizer, é justamente o contrário. Tudo de bom que tem foi a religião. Lógico que a religião pode tentar, nem sempre, até por infiltração externa, tomou decisões erradas, mas praticamente tudo de bom que a gente tem vem da moral cristã, né? Pelo menos aqui no Ocidente. Então, quer dizer, imagina que maravilha sem religião, como é que ia ser isso aqui, hein? Imagina, nossa, não quero imaginar. O mundo será um só. Eu estou olhando só essas em negrito, tá, pessoal? Imagine que não existe propriedades, né? Imagina, pessoal, né? Com propriedade, com polícia, com tudo, já é uma bagunça. Imagina, todo mundo vai virar santo, né? Ninguém vai pegar nada de ninguém, vai ser todo mundo santo, sem religião, mas santos, né? Só na cabeça de miolo dessa galera para acreditar realmente, né? Sem ganância, sem fome, né? Oi, eu botei o oi ali porque é justamente o contrário. Nos paraísos utópicos que o homem tentou montar, o que mais teve foi ganância. Aqueles que tinham um poder absoluto e os outros morriam de fome, né? Você vê na China as pessoas morrem de fome, na União Soviética fome, mesmo com o trabalho escravo, com tudo, as pessoas morrem de fome, não conseguem nem produzir alimento. Então imagina, né? Então, enfim, é um sonho que eles vendem, é o que eu digo, que é o quadrado redondo, né? É impossível fazer o que eles prometem, obviamente eles vão fazer outra coisa, vão entregar outra coisa. Bobo é quem compra essas ideias. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro, né? Imagina, poucas pessoas comandando o mundo inteiro e todo o resto da humanidade como escravos, sem perceber, gostando de ser escravos por algum confortozinho, né? Ganha um celularzinho, ganha alguma coisinha, aí fica feliz e satisfeita. Então eu coloco aqui algumas profecias, né, que eu citei do Apocalipse. Não vou ler porque são cumpridas, tá? Mas quem quiser pausa aí e olha, né, sobre os finais dos tempos, sobre os poderes do anticristo, né, sobre vigiar, Jesus diz, né, que vai dar os sinais para a gente perceber. A igreja se corromperá, uma parte, não toda, mas se corromperá. Não haverá mais o meio termo, cada vez mais a gente vê essa divisão da sociedade, né, entre um lado e o outro, está cada vez mais nítido. Como as profecias elas são esclarecedoras, né? A perseguição ao cristão,
que já vem no mundo todo assim de uma maneira avassaladora. A conversão de Israel, essa é uma das poucas profecias que ainda não se cumpriu. E a vitória em Cristo, né, pessoal? Então por isso que eu falo, não precisa ficar preocupado, porque é um jogo que você sabe, eles sabem que vão perder. Então vão tentar, mas vão perder no final das contas. Então a gente pode ficar tranquilo. Fé em Deus. Né? Então, né, como o Dostoiévski já disse, Deus, sem Deus tudo é permitido, né? Então quer dizer, a gente precisa se apegar a Deus, precisa tentar valorizar essa moral, o cristianismo precisa valorizar essas coisas, precisa voltar a isso, né? Então essa história de que, não, a religião é ruim, vamos viver a moral sem Deus, né? A moral sem Deus é a moral de quem? De Hitler, de Stalin, de Lenin, de Mao Tse Tung, de quem que se... Né? Então quer dizer, se moral sem Deus, cada um vai querer a sua própria moral e a gente já viu que isso não dá certo. Né? Apesar, né, de a gente achar que eles têm o controle, né, o conjunto de ação da história da humanidade, ela se dá sobre essas ações deliberadas, que eles conseguem ter o controle, mais um monte que são não deliberadas. Né? Então, no fundo, ninguém consegue ter um controle absoluto da história. Apesar de que, como o Ortega Gasset diz, o porvir deixa brechas. Né? A gente consegue imaginar o que pode vir a acontecer, mas ninguém tem esse controle muito refinado. Tem um controle mais ou menos, mas não é um controle absoluto. Né? E como o próprio, né, Evangelho já disse, também nada ficará oculto, tudo será revelado. Né? Até um idiota como eu começou a estudar ontem já consegue ter essa consciência. Né? Então por quê? Porque eu acho que a gente vive momentos de revelação. Né? À medida que o inimigo age mais no mundo, Deus vai revelando mais, ele vai ajudando mais também. Então a gente consegue entender o que está acontecendo para a gente conseguir se posicionar. Apesar de que ele fala que no final dos tempos vai ser muito difícil, né, manter a fé, justamente por essa apostasia geral, aquilo que eu expliquei. As pessoas não conseguem mais pensar em Deus, não conseguem imaginar Deus. Né? Por isso que a gente tem que se apegar à palavra, né, e se apegar também aos estudos, à vida intelectual, porque ajuda, no meu caso, me ajudou muito. Né? Minha fé triplicou depois que eu comecei a ter uma vida intelectual e comecei a entender o que está acontecendo. Né? E o que diz Santo Agostinho, né, que vai contra esse propósito da nova ordem, que é concordar no essencial. Né? Você pode discordar nas coisas elementares, mas a gente precisa de fundamentos morais e concordar nesses essenciais e discordar nas coisas pequenas. A nova ordem propõe justamente o contrário. Né? Tudo que o inimigo propõe é justamente sempre o contrário do que o que diz o Evangelho, do que o que diz os grandes santos, né? Que é o que? A nova ordem quer justamente controlar as coisas mínimas e o essencial não precisa, né? Não precisa de fundamento, não precisa de moral, não precisa de nada. Eles querem controlar tudo, até as coisas essenciais. Outra frase que eu não coloquei aqui, que é muito interessante, né? Que é a da Madre Teresa de Calcutá: quer salvar o mundo? Vá para sua casa e ama a sua família. Então, uma das salvações para você se manter, tentar se defender de todo esse movimento, é amar seus familiares, amar os seus amigos, as pessoas próximas, ter isso junto de vocês. Você vê que o mundo hoje ele prega sempre a destruição da família por causa disso. Sem a família, você vai ser obrigado a se entregar a essas pessoas, porque você não vai ter saída. Se você tem uma família unida, você vai ter aonde você recorrer e vocês juntos vão conseguir, né, sobreviver a tudo isso. Né? E tem a frase da Cristina Gimenez também: quem não luta, até faltou o resto, né? Quem não luta já perdeu, né? Alguma coisa assim. Mas é a ideia que ela tenta mostrar. Então, basicamente é isso, pessoal. Desculpa aí a demora do vídeo. Desculpa tossir algumas vezes também. Botei o ventilador aqui e vai falando rápido. Eu uso um software novo aqui que eu ainda nem sei pausar. Eu preciso aprender a pausar esse software aí quando acontecer essas coisas. Então tá aqui minhas redes sociais. Vou pedir para você curtir, compartilhar, seguir, tá, pessoal, para fortalecer o canal aí. E abraço. Até a próxima.